Muito bem, meus amigos, estamos, conforme o prometido, reiniciando os nossos trabalhos, reiniciando o nosso processo de fazermos vídeos esclarecedores a respeito das saúdes. Nós damos nesse canal bastante ênfase à saúde de caráter espiritual, mas gostaríamos de primeiro saudar a você que nos acompanha nesse trabalho, agradecer a você, já passamos de 1.300 inscritos nesse canal. Isso é uma bênção, principalmente se tratando de um assunto específico, assim, mais de caráter espiritual. As pessoas, infelizmente, é o assunto que iremos tratar hoje, estão um pouco preocupadas com a questão da evolução espiritual, do despertar na consciência desses compromissos que nós temos com o Criador. E isso fará com que nós nos mantenhamos sadios, nós nos mantenhamos saudáveis, e nessa maneira de estarmos sãos, nós podemos melhor desenvolver o nosso trabalho. Podemos melhor nos expressar enquanto mergulhados que estamos no corpo físico. Então vai minha saudação a você. Só um pouquinho que eu vou ter que fechar uma janela aqui. O ventinho está me atrapalhando aqui. Bom, muito bem, vamos continuar. É ao vivo, né? Sem cortes, eu não diria caseiro, porque existe toda uma estrutura que a gente procura se servir de pesquisa, de conhecimentos que já temos e que nós vamos, à medida do possível, transmitindo para vocês agora, a partir dessa nova etapa, com mais profundidade. Recomendo que vocês voltem aos vídeos anteriores e observem principalmente 5 vídeos que nós fizemos a respeito da glândula pineal e da glândula pituitária, a glândula do mental e a glândula do emocional, né? Ou seja, aquilo que você pensa, eletromagnético, aquilo que você sente. Então nós vamos trabalhar agora a respeito da Kundalini, o que ela tem que ver nesse contexto e como, de certa forma, e de todas as formas, até melhor dizendo, isso influencia nas situações positivas ou negativas da sua vida, do seu derredor, daquelas pessoas que te cercam, o ambiente fluídico ao teu derredor e ao teu redor, com certeza, ele vai transmitir, ele vai estar em consonância com essas frequências vibratórias, que já falamos aqui em vídeos anteriores, de uma forma mais rasa, de uma forma assim mais pelas beiradas, como a gente diz. Porém, agora vamos entrar com mais profundidade. Os assuntos agora daqui para frente vão se encadear uns com os outros. Nós vamos fazer os assuntos se encadearem, porém de uma forma bem mais científica, de uma forma bem mais aprofundada. Se você quiser obter ou relembrar conhecimentos que você já tem a estes respeitos, nós estamos aqui exatamente com este objetivo. E nas entrelinhas nós vamos colocando os ensinamentos de caráter moral, de caráter intelectual, enfim, tudo aquilo que for necessário e útil e oportuno para que nós venhamos, nesse relacionamento que estamos tendo, nos melhorando como pessoas, como seres de luz, como disse o mestre, vós sois deuses, que brilhe, pois, a vossa luz. Então é isso que nós vamos fazer nesse canal a partir de agora, aprofundar os assuntos que nós tínhamos tratado de uma forma um tanto quanto superficial, de uma forma um tanto quanto simplória, e agora então nós vamos entrar com mais profundidade, nós vamos partir para uma situação onde nós vamos ter que colocar mais e mais a nossa mente e o nosso coração para que possamos discernir aquilo que tratarmos aqui, para que possamos, de uma forma bastante proveitosa, tirar subsídios importantíssimos nessa nossa caminhada. Muito bem, gostaria de pedir antes de iniciar que você se inscreva, se porventura não é inscrito em nosso canal, que você curta, compartilhe e comente. Isso é muito importante porque o algoritmo do YouTube, dessa rede social na qual estamos transmitindo para você este vídeo, vai reconhecer a relevância do assunto aqui tratado e vai levar a mais pessoas. Veja bem, o fato de você curtir, de você compartilhar, de você se inscrever no canal, você vai dar oportunidade para outras pessoas, que anonimamente até você vai estar ajudando para com que essas pessoas recebam também essas informações. Para que nós não sejamos egoístas e não mantemos somente para nós esse conhecimento, mas transmitindo para aqueles que porventura possam ter a oportunidade de adentrar a esses comentários. Muito bem, sabemos então, conforme prometido, nós vamos fazer um aprofundamento dos temas e os assuntos sempre são de caráter espiritual, porém sempre dentro, sempre respeitando a proposta de trocarmos, ou de tratarmos das 5 saúdes principais.
né? A física, mental, emocional, financeira e, em especial, a de caráter espiritual. Então, assim, dessa forma, nós vamos desenvolver o nosso trabalho. Então, hoje nós vamos falar mais especificamente da Kundalini. O que é a Kundalini? Como se dá este relacionamento dela? Como se dá esta interação de você se servir dessas ferramentas preciosas que você tem e que, quem sabe, está adormecida no teu conhecimento ou também na expressão maior que é o ato de viver? Quais são os órgãos que participam diretamente neste despertar, né? E também situar a sua importância no atual contexto. Nós estamos vivendo um contexto agora, meus queridos, de bastante apreensão. O contexto que estamos vivendo é um contexto que nós estamos, de uma certa forma, como eu diria, bastante com dificuldade até de entendermos o que se passa. A maneira com que estão se comportando os nossos líderes mundiais ou nacionais e até muitas vezes estaduais, municipais, esse entrelaçamento dessa condução do processo dito globalização, de um processo de despertar da consciência, de transição planetária. Então, dentro desse contexto, nós verificamos que a Kundalini tem um papel muito importante. E se porventura não está desperta em você, este dito fogo da serpente, é necessário que você atente muito a esse comportamento que deve ser parte legítima, deve ser parte natural do seu viver, para que você possa então discernir, para que você possa viver cada vez bem e melhor, representando, ou melhor dizendo, fazendo parte do contexto do todo, né? Indivisível ainda que é, mas entendendo que você precisa fazer parte desse todo, você precisa se irmanar nessa energia fluídica, nessa energia que a gente chama de fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal só se dá plenamente, quando você tem a Kundalini desperta em você. Então, por que se diz o fogo da serpente? Porque ela simboliza o entrelaçamento como se fosse de uma cobra, vindo do chakra básico, né, até então ao seu chakra coronário. Do yoga, nós vemos que é uma energia feminina representada como uma serpente, adormecida na base da coluna vertebral. Veja que coisa interessante. Então, o que nós podemos dizer resumidamente o que seria a Kundalini? Consiste então numa força vital, o potencial criativo e a energia evolucionária de todos os seres. Você quer evoluir? Você quer ir de encontro aos desígnios do Criador, que quando te criou, te colocou propósitos, que são os ditos dharmas, e muitas vezes você fica mergulhado nos karmas, tipo, necessitando ou pensando necessitar de resgates kármicos, de busca de um passado, às vezes, de certa forma, um tanto quanto delituoso, pela condição evolutiva da época, e não observa que, ao invés do karma, você pode, então, desenvolver o dharma, o propósito de vida que você tem, ou deveria ter, que é evoluir. E a Kundalini, então, é imprescindível nesse processo. Quando ela é ativada de forma correta, ela pode trazer equilíbrio, bem-estar e, acima de tudo, expansão da consciência. Ou seja, com ciência. Essa expansão da ciência dentro de você mesmo. De você para consigo, você vai então desenvolvendo um potencial, essa energia evolucionária, e vai te transformando num ser mais desperto, de caráter mais superior, né, às demais situações. Então nós temos um exemplo muito importante que o Leon Denis, um filósofo, descreveu esta evolução, a evolução da alma, onde a Kundalini tem um papel importantíssimo, que diz ele assim: a alma dorme na pedra, sonha na planta, agita-se no animal e acorda no homem para cumprir os desígnios do Criador. Veja que coisa interessante, então, a alma dorme na pedra, ou seja, no reino mineral, a Kundalini está dormindo, né?
Mas a gente sabe que a pedra parece ser algo, vamos dizer assim, de só menos importância, algo que não teria um papel principal, ou teria algum papel nesse processo evolutivo, mas veja que na sua primitividade, ela retém junto consigo líquen, musgo, e também tem um processo tão importante no curso da vida, né? Então a alma, porém, este fogo da serpente, esta Kundalini está dormindo ainda no reino mineral. Já no reino vegetal, nós vemos que sonha no reino vegetal. Você conhece com certeza aquela plantinha que a gente chama de dorme-dorme. Ela tem sensibilidade, se você tocar nela, ela se encolhe. E as pessoas popularmente a chamam de dorme-dorme. Nós verificamos que então o processo da alma, o processo evolutivo daquele serzinho que está ali no reino vegetal, já sonha, né? Já cria, já tem reações específicas, características da espécie da qual ela pertence. E nós vemos que agita-se no animal. Hoje em dia, devido a que nós falamos anteriormente da transição planetária, nós vemos que o gato não come mais o rato. O cão já não corre muito mais atrás do gato. E tantas outras situações que a gente vê, que as espécies diferentes, que eram antagônicas entre si, fazia parte da cadeia alimentar, inclusive, como é o caso do rato, hoje convive amigavelmente com os gatos do dia de hoje. O que significa? Que esse despertar da consciência já está se agitando no reino animal. E, veja que interessante, nós, no reino dito hominal, ainda muitas vezes praticamos tantos atos violentos, cruéis até, e que nos leva muitas vezes a nos inferiorizarmos enquanto raça com relação ao reino animal. Mas muito bem, nós sabemos também que como se dá o seu despertar. Veja que pergunta importante. Como se dá o despertar da consciência em cada um de nós, no ser humano? Por exemplo, claro que sabemos que este despertar não está ligado a nenhuma religião específica. Não existe esta questão de crença limitante, essa questão que limita o ser, ao invés de dizer, vós sois Deus que brilha a vossa luz, né? A religião veio limitar isso, veio criar muitas vezes empecilhos até, para com que, vejam bem o que eu estou dizendo, empecilhos até, para com que essa Kundalini não seja desperta em você. Fica mais fácil dominar, fica mais fácil contar uma história para você, fica mais fácil você acreditar numa história, sendo que você não está pleno das energias evolucionárias que você é dotado. Está em latência em você ainda esse poder, que nós podemos dizer assim, que faz com que você tenha o discernimento necessário para olhar as coisas com um outro olhar, com um olhar mais clínico, com um olhar, vamos dizer assim, mais aprofundado a respeito do que está sendo apresentado para você. Então nós sabemos que esse despertar da consciência, ao liberar o seu potencial energético, você estará libertando de si crenças, medos e se estimulando a sair da zona de conforto. Vejam bem, estimulando a sair da zona de conforto. Olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que dizem que está numa zona de conforto. Mas, se formos analisar, a dita zona de conforto é tão limitada, é tão desconfortável, mas a pessoa está ali, anestesiada para as coisas de caráter mais evoluídas espiritualmente falando. E então a pessoa fica dizendo que está numa zona de conforto. Porém, quando uma pessoa desperta a Kundalini, ela ativa, veja bem, ela ativa um fluxo energético que parte do chakra básico, situado na base da coluna vertebral, o tão famoso cóccix, né? E sobe pela medula espinhal, passando por cada um dos chakras básicos. Olha que coisa interessante esse fato aí. Essa subida, que é essa energia que está no chakra básico, adormecida lá, quando desperta, ela sobe como se fosse uma serpente, por isso o fogo da serpente, este fogo, este calor, este fluido do Criador, né? Esse fluido cósmico universal que está dormindo em você, como se fosse no reino mineral ainda,
ou quem sabe sonhando como se fosse no reino vegetal, agitando-se como, quem sabe, no reino animal, mas enquanto chega no reino hominal, há necessidade de despertar esta consciência para cumprir os desígnios do Criador, que é evoluir, que é de manifestar através de você o amor, a sua essência, o seu procedimento diante daquilo que nós costumamos dizer processo evolutivo. Vou fazer um pequeno parênteses aqui. Nós sabemos que estamos num momento muito crucial. No próximo vídeo, talvez, ou quem sabe no outro vídeo ainda, nós vamos entrar mais aprofundado nessa parte. Estamos chegando no cinturão de fótons. Estamos chegando à era de luz, a famosa era de Aquário, aonde aqueles que despertarem a Kundalini em si, aqueles que despertarem na consciência, através dessa transição planetária cíclica, ele então irá para uma quinta dimensão. Irá habitar, irá herdar, por isso que os mansos herdarão a terra, irá herdar um estado de espírito dito como quinta dimensão, aonde o bem predominará sobre o mal. E aí então, como a gente disse anteriormente, os desígnios do Criador, que é a expressão do amai-vos, com certeza vai ser bem mais presente e bem mais cultuado entre todos aqueles que atingirem este estágio. Esse cinturão de fótons, ele tem seu ciclo e depois vai entrar novamente, futuramente, para aqueles que permanecerem nessa situação de inércia da evolução, serão deserdados, serão desterrados, vamos usar esse termo melhor assim, para mundos primitivos, aonde deverão, nesse período de 12.600 anos aproximadamente, trabalhar todo um processo novamente, repetir de ano, como se fosse uma escola. No planeta Terra nós temos alguns como planeta escola, alguns como planeta prisão e alguns até como planeta dito hospital. Porém, ciclicamente chegou a hora da colheita, dos louros da vitória daqueles que despertaram. E esses efeitos, você perguntaria, mas tem algum efeito do despertar da Kundalini no corpo físico? Sim. Primeiro deles, aumenta a energia vital. Claro, você entra então a partir daí em contato com vibrações, com frequências vibratórias, você entra em sintonia com frequências vibratórias de mais alta envergadura. E isso vai fazer com que você seja guindado a este mesmo patamar evolutivo. Outra coisa, fortalece o imunológico. Hoje em dia, eu como natoterapeuta, recebo muito a nível de consultório pessoas com baixa do sistema imunológico. É pelo momento atual que estamos vivendo. As pessoas não entendem a situação que estão vivendo. As pessoas estão passando por uma situação de difícil compreensão do que se passa realmente por trás das informações que muitas vezes a mídia mascara, mente para você, mente para nós. Então, isso vai fazer com que seu imunológico baixe. E aí vem as alergias, vem as ites, rinite, bronquite, os processos inflamatórios em geral, e você fica mais submisso ao sistema, à matrix. E aí fica muito difícil de você conseguir despertar a Kundalini dentro de você. Melhorar a circulação, melhora o processo circulatório, tanto da pequena circulação como da grande circulação. Vejo também a nível de consultório muitos casos de paratireoide. Deficiência do funcionamento dessa glândula do sistema endócrino chamada paratireoide. Essa paratireoide, ela tem uma função e usa o cálcio e o fósforo para fazer a contratibilidade dos músculos e das artérias. Veja que importância. Hoje em dia está acontecendo muitos casos, no metabolismo de trombos, acidentes vasculares, está muito comum. Isso também por causa das ditas picadinhas, as vacinas, Então isso o que acontece? Está causando esses transtornos no processo circulatório. Se você desperta a sua Kundalini em você, com certeza você não fica muito à mercê dessa situação. Desintoxica o organismo. Olha que efeito importante do despertar da Kundalini em você, no teu ser.
desintoxica o organismo. Também a nível do consultório, observo muito essas questões de toxinas. Eu costumo dar um exemplo às pessoas que ali chegam para nós interagirmos a respeito do seu quadro clínico, patológico até muitas vezes. Nós estamos falando especificamente agora da parte física. A toxina é como se fosse um bandido, que você está aí na sua residência, por exemplo, escutando um rádio, e o rádio diz assim, aí na região da tua casa, veja bem, no teu endereço, próximo aí, tem um bandido armado adentrando as casas, atacando as pessoas. O que você faz imediatamente? Fecha tudo, as janelas e portas. Você fecha, né? Assim acontece com o nosso organismo. A toxina é o bandido armado, da analogia que fizemos. Então os seus órgãos se fecham todos. Claro que daí o bandido armado não vai adentrar aos seus órgãos, aos seus sistemas, porém também não vai adentrar os nutrientes. Então veja a importância desses efeitos do despertar da Kundalini no seu corpo físico. Renovação celular. Todo dia são milhões de células que nascem e morrem, e as que vão são substituídas por outras. Só que essas outras vêm com igual teor daquelas que foram. Então se você cria um processo de despertar da Kundalini em você, você consegue fazer um processo de renovação celular. As células que porventura malsãs foram substituídas, serão substituídas por células sãs. Respiração mais profunda e fluida. Aqui tem outro fato importantíssimo. Eu tenho bastante cursos na área da medicina natural. Diz uma área da medicina chinesa que diz assim, se você, ser humano, respirar bem e corretamente, você não ficará doente. Então veja, a Kundalini, ela é muito expressa, ela é muito cultuada dentro do yoga. Inclusive chama-se a Kundalini do yoga, né? Quando traz para dentro aqueles tipos de exercícios, aqueles tipos de situações onde que você faz com que o teu organismo, vamos usar um termo, raciocine, né? Através de exercícios, processos respiratórios e tantos outros, a Kundalini fica mais fácil de ser desperta dentro de você e, com certeza, a doença vai passar bem longe do seu organismo. Também, para encerrarmos, o tempo já passou rapidamente, né? Há também processos de caráter emocional no despertar da Kundalini no seu organismo. Por exemplo, a emergência de sentimentos antigos ou reprimidos. Você passa a entender aqueles traumas emocionais da infância ou de um passado tão remoto, ou talvez nem tão distante assim, faz com que emerja através dos teus pensamentos, através das ondas eletromagnéticas, aquilo que você pensa, aquilo que você sente, vai entrar em consonância que você consiga entender o porquê das coisas. E aí você vai entender que é mais fácil perdoar quando você tem um entendimento como, o que se passa, como se passou e como deve se proceder para que aquilo suma da sua tela mental. A cura emocional e equilíbrio. Muito hoje em dia, a nível de consultório, a gente verifica que os traumas emocionais têm sido a causa quase primária, quase principal das pessoas que nos procuram, e a abordagem geralmente passa pela questão do trato emocional. Despertar da Kundalini significa, então, você vai ter um efeito positivo nesse quadro e você vai, então, ter aquilo que nós chamamos de cura emocional e equilíbrio. Maior clareza mental. Também as pessoas hoje em dia reclamam muito. Pouca memória. Eu vejo também a nível de consultório, quando examinamos o sistema nervoso cerebral, a dificuldade na habilidade mental, na mente inerente, na locomoção do sensório incomune, né? A locomoção dos sentimentos também, e tantas, a fala adquirida, perfeccionismo, etc., tantas outras coisas que dificultam com que o sistema nervoso cerebral daquele ser trabalhe adequadamente, trabalhe a favor, né? Fortalecimento da autoestima. É outro fato importantíssimo. Ataca os rins, né? A tua questão astral, da autoestima, estando em baixa, você com certeza, o primeiro órgão que vai manifestar a dificuldade de continuar fazendo a sua função é o sistema geniturinário, em especial aos rins. Então, quando você trabalha a questão emocional da Kundalini, você faz um fortalecimento da autoestima e esses órgãos citados passam a funcionar bem e melhor. Aumento da criatividade.
Hoje, a gente verifica que a tecnologia evoluiu muito, mas a criatividade parece que sumiu, né? As pessoas, então, qualquer coisa, vamos recorrer ao Google, vamos recorrer a isso, vamos recorrer àquilo, e não tem mais criatividade. Falta de despertar a Kundalini em si para cumprir os desígnios do Criador. Paz interior duradoura. Aqui, realmente, é quase como se fosse um resumo de tudo aquilo que falamos. O que mais nós buscamos é paz de espírito que somos. Paz interior duradoura. No nível espiritual, o efeito é mais significativo. É o despertar e expansão da consciência. Aqui eu gostaria de fazer um resumo para você. Diga-me o que pensas, diga-me o que sentes, eu direi como tu estás espiritualmente. Ou seja, caso você não tenha ainda a sua Kundalini desperta, caso você não faça uso dessa ferramenta tão poderosa e essencial, com certeza não haverá paz, não haverá rejuvenescimento celular, não haverá desintoxicação do seu corpo físico e tantas outras situações que fazem você buscar os nossos serviços. Eu não quero, de maneira nenhuma, ficar desempregado. Porém, eu quero estar cada vez mais apto a trazer informações como essas para você, porque com certeza serão de vital importância. No próximo vídeo, nós iremos aprofundar essa questão do Kundalini. Mais ainda, vamos entrar bem no caráter científico, vamos procurar ter a habilidade necessária para cientificamente, então, situar esse contexto, a Kundalini como ferramenta, mas naquilo que nós dizemos que é um óleo precioso. Aquele óleo que vai fazer, então, esse processo, vamos usar um termo, de lubrificar os teus sentimentos, de solidificar a possibilidade que você tem de trabalhar cada vez mais em busca da sua felicidade, em busca da sua paz interior. Fica o convite, no próximo vídeo que faremos, creio que mais tardar amanhã, depois da manhã, já estaremos aqui com esse próximo vídeo, e chama-se o óleo denominado Christos. Importantíssimo esse assunto, mas porém, gostaria de relembrar a você, volte atrás nos vídeos que nós temos ali, já editados nesse canal, e verifique lá sobre a pineal e sobre a pituitária, que vai ser muito importante nesse próximo vídeo, assim como foi importante para que você consiga colocar um contexto naquilo que nós falamos hoje para você. Meu muito obrigado, não se esqueça, curta, compartilha, comente e também se inscreva em nosso canal. Esperamos que, eu tenho observado que paulatinamente tem crescido bastante o número de pessoas, uns falando para os outros, e eu também, através do meu contato na clínica, tenho falado com as pessoas, e as pessoas têm se inscrito no nosso canal. Isso é gratificante, porque vai nos dar a condição cada vez mais de levar uma mensagem de paz, de esperança e, acima de tudo, de esclarecimento a respeito das coisas da qual você está imerso nesse mundo, da qual você está mergulhado no corpo físico, que você continue se manifestando cada vez bem, cada vez melhor, porque isso com certeza é agradável a Deus. Meu muito obrigado a você e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Forte abraço e até lá.